Fala galera, aqui é o professor André Ramos de Biologia do curso Passei. Hoje o tema é Botânica, aula 1, onde nós trataremos um pouco dos grupos de criptogamas, briófitas e pteridófitas, tá? E os seus principais pontos, aquilo que pode cair na sua prova, ou aquilo que mais costuma cair. Hoje é a primeira parte da nossa aula de botânica. Vamos pegar um dos grupos de vegetais para a gente começar a desdobrar um pouquinho dos conceitos de botânica, dos grupos de botânica que pode aparecer na sua prova. O primeiro grupo, tá, dessa primeira aula são as criptogamas. Criptogamas, vamos analisar o nome. Cripto quer dizer escondido, guardado, armazenado. E gamas são os gametas. Então, seria plantas que apresentam suas estruturas reprodutivas armazenadas e escondidas, tá bom? Quais são os grupos que formam as criptogamas? As briófitas e as pteridófitas. Acho que você já ouviu falar dessa plantinha. Como é que é? Pteridófitas. Não, pá! Sua avó com certeza deve ter uma em casa, beleza? Então, vamos começar pelo começo, pelas briófitas, beleza? Quem são as briófitas? As briófitas são as plantas avasculares, tá aqui, tá? Elas não possuem vasos condutores. O que a ausência de vasos condutores vai trazer à planta? Eu acho que ela vai trazer dificuldades no seu crescimento. Por quê? Vai ocorrer dificuldades na condução de nutrientes, tá? Logo, se não tem vasos condutores, como os nutrientes são conduzidos? Eles são conduzidos de célula a célula. Eles são conduzidos por difusão, devido à diferença de concentração. Agora pensa, se eu tenho que passar nutrientes pouco a pouco, quais são as consequências que isso traz ao organismo? Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Vamos pensar num prédio em chamas, né? Se eu tenho um prédio muito grande e está pegando fogo lá em cima, eu consigo com um baldinho em baldinho apagar isso? Não. Se eu tenho um prédio muito grande, eu tenho que ter um sistema bem complexo, tá? Um sistema para transportar água para apagar esse incêndio. Então, eu tenho que ter uma mangueira, tá? Eu tenho que ter toda uma estrutura para apagar essa chama, porque a estrutura é muito grande. Agora, se eu tenho uma casa, né? Um único andar, eu consigo apagar esse início de incêndio com um balde, tá? Com algum recipiente com a água. Conseguiu entender mais ou menos a analogia? As plantas, as briófitas, seguem esse modelo. Tem um tamanho bem pequeno devido à ausência de vasos condutores. Cada célula tem que receber os nutrientes da outra célula, tá? Por difusão. Então, a ausência dos vasos condutores faz com que as briófitas tenham um porte reduzido e impede o seu crescimento, ok? Beleza. Quem são as briófitas? As briófitas são os musgos, tá? Você olha aquela parede verdinha crescendo, são os musgos, os antóceros, as hepáticas. Então, o primeiro ponto das briófitas nós já entendemos, que é a ausência dos vasos condutores. Qual é a outra grande característica das briófitas? A ausência de estruturas verdadeiras. As briófitas, elas não apresentam raiz, caule e folha desenvolvida. Ela tem o que nós chamamos de rizóides, cauloides e foiloides. Isso é, são estruturas não completamente construídas ou tão desenvolvidas. Elas não apresentam estruturas verdadeiras. Devido exatamente também ao primeiro ponto, que é o vaso condutor. Como ela não tem esses vasos condutores, ela acaba tendo esse porte menor e essas estruturas menos desenvolvidas. Uma outra característica das briófitas é o seu tipo de reprodução. As briófitas, assim como outros grupos vegetais, fazem alternância de geração. Uma fase haploide e uma fase diploide. Ou tem um momento gametofídico e uma fase esporofídica. Sendo que uma dessas etapas se constitui como a fase dominante. Então, qual é a fase dominante das briófitas?
é a fase gametofídica, onde ela produz gametas N. Os gametas das briófitas são os gametas flagelados chamados anterozoides, tá? Isso nos leva a uma outra questão muito importante, que é a dependência da água que as briófitas, assim como as pteridófitas, apresentam. Por quê? Por ter uma fase gametofídica dominante, isso é, a liberação de gametas flagelados, os anterozoides, ela depende diretamente da água para a reprodução. Por não apresentar estruturas verdadeiras, ela tem baixa proteção contra a perda de água, contra a desidratação. Pelas suas folhas, suas raízes, seu caule não serem desenvolvidos, não serem verdadeiros, eles também dependem de água. Então, essas duas características, a fase de reprodução e as suas estruturas não verdadeiras, fazem com que elas sempre permaneçam em ambientes úmidos, com sombra, exatamente para evitar a perda de água, exatamente para evitar a desidratação e, consequentemente, auxiliar no transporte, uma vez que em local úmido, em local com presença de água, esse gameta consegue se deslocar até a oosfera. O que é a oosfera? É a estrutura reprodutiva das fêmeas, ou feminina. Então, nós temos a fase gametofídica como fase dominante, produzindo embriões. Esses embriões, quando se desenvolve, entra para a fase esporofídica, que liberam esporos, tá? Então, nós temos a fase gametofídica, tá? E a formação do esporófito na fase esporofídica. Então, falamos um pouquinho das briófitas nesse momento. Agora vamos falar da sua irmã. Como é que é? Da sua parente mais próxima, que são as pteridófitas. As pteridófitas, apesar de ser uma planta de pequeno porte, ela já tem uma grande novidade evolutiva. Qual é essa grande novidade? É a presença de vasos condutores. E isso muda toda a história. Por quê? Se a sua parente, a briófita, não apresentava vasos condutores e tinha uma série de dificuldades pela ausência dessas estruturas, as pteridófitas, quando apresentam esses vasos, ela vai solucionar muitos desses problemas. Quais? O surgimento de estruturas verdadeiras, raiz, caule e folha, e a presença dos vasos condutores tem a capacidade de ela fazer o maior transporte de nutrientes, de seiva, que é o xilema e o floema. Agora, como uma planta tem como distribuir de forma homogênea, muito eficaz, os seus nutrientes, ela pode agora investir em tamanho. Então as plantas, as pteridófitas, passam a ter um maior porte devido à presença de vasos condutores e às suas estruturas verdadeiras. Quais são os representantes das pteridófitas? O nosso maior exemplo é a samambaia, né? A samambaia é a principal representante aí, a mais popular das pteridófitas. Beleza? Então, tá ok. Falamos agora da estrutura, né, dos vasos condutores, da importância disso. Agora vamos falar de um outro ponto também muito importante, que é a reprodução. Se as briófitas apresentavam a fase gametofídica como fase dominante, qual é a fase dominante das pteridófitas? A fase dominante das pteridófitas é a fase esporofídica, a fase 2N, a fase produtora de esporos. Lição de casa: ir na casa da sua avó e dar uma olhadinha na parte de baixo de uma folha de uma samambaia. Se ela apresentar uma porção de bolinha assim, você já sabe que essas bolinhas se chamam soros. E o que esses soros fazem? Esses soros armazenam os esporângios. E os esporângios armazenam os esporos. Eles vão liberar os esporos. Esses esporos liberados vão formar o quê? O que nós chamamos de... eu esqueci o nome. É protalo. Protalo aqui é formado. Esse protalo tem o arqueogônio e os anterídeos. Os anterídeos são a parte masculina e o arqueogônio a parte feminina. Mais uma vez,
As pteridófitas, assim como as briófitas, não têm uma liberdade ou uma distância muito grande da água devido à reprodução. Nesse momento, as pteridófitas também liberam quem? O anterozoide. Os anterozoides são os gametas flagelados que dependem da água para a reprodução. Então, os anterídeos liberam os anterozoides, que fecundam o arqueogônio, inicia a fase gametofídica e assim por diante. Galera, conseguiu entender? Existem outros pontos que você precisa dar uma estudada quando se fala de briófita e pteridófita. Mas como a nossa missão é trazer os pontos principais, hoje eu estou aqui falando desses pontos principais. O surgimento dos vasos, as consequências da ausência dos vasos, o tipo de reprodução. Fique ligado no nosso próximo vídeo que nós falaremos dos outros grupos de vegetais, que são as angiospermas e as gimnospermas. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui embaixo se você curtiu. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, dá uma curtida, compartilha, marca aquele teu amigo que tem dificuldade, tá? E é isso, dá essa moral pra gente. Um beijo e tchau.